Lei Complementar número 57. Paramos no artigo 155. Capítulo 2. Das vedações impostas aos membros do Ministério Público. Artigo 155. Aos membros do Ministério Público impõem-se as seguintes vedações. Inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, porcentagens ou custas processuais. Inciso 2. Receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou de entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 3. Exercer a advocacia. Inciso 4. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Inciso 5. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Inciso 6. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 7. Exercer atividade político-partidária. Parágrafo 1. O exercício da função de magistério por membro do Ministério Público dependerá de prévia autorização do Conselho Superior, conforme dispuser o seu regimento interno, observadas, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1. O exercício da função de magistério público ou particular por membro do Ministério Público, em qualquer hipótese, somente será permitido se houver compatibilidade de horário com o do exercício das funções ministeriais. Inciso 2. O exercício da função de magistério público ou particular por membro do Ministério Público limitar-se-á ao máximo de 20 horas semanais prestadas em sala de aula. Inciso 3. O exercício de cargo ou função de direção ou de coordenação das entidades de ensino não é considerado como exercício de magistério, sendo vedado aos membros do Ministério Público, Inciso 4. Não se incluem nas vedações referidas no inciso 6 deste artigo, a linha A, as funções exercidas em curso ou escola de aperfeiçoamento do próprio Ministério Público nos termos desta lei complementar. A linha B. As funções exercidas em curso ou escola mantidas por associação de classe ou fundações a ela vinculadas estatutariamente, desde que essas atividades não sejam remuneradas. Parágrafo 2. Não constituem acumulação proibida, para os efeitos do inciso 6 deste artigo, as atividades exercidas. Inciso 1. Nos conselhos estaduais e municipais ou organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público. Inciso 2. Em entidade de representação de classe. Inciso 3. No desempenho de mandato eletivo ou função de confiança na administração superior ou junto aos órgãos de administração ou auxiliares do Ministério Público. Capítulo 3. Dos impedimentos e da suspeição dos membros do Ministério Público. Artigo 156. O membro do Ministério Público dar-se-á por impedido ou suspeito nos casos previstos na legislação processual comum, civil e penal, e, se não o fizer espontaneamente, qualquer interessado poderá arguir a sua suspeição ou o seu impedimento no respectivo processo judicial, ou, em se tratando de procedimento extrajudicial ou administrativo, perante o Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 157. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o membro do Ministério Público é impedido de exercer as suas atribuições legais no mesmo processo ou procedimento judicial ou administrativo quando, inciso 1, tiver oficiado como representante do Ministério Público no primeiro grau, quer judicial, quer administrativamente. Inciso 2. Oficiar ou tiver oficiado outro membro do Ministério Público que for o seu cônjuge ou parente por adoção ou consanguinidade até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade na linha reta até o terceiro grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive. Inciso 3. Oficiar ou tiver oficiado juiz ou escrivão que for o seu cônjuge ou parente por adoção ou consanguinidade
até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade na linha reta até o terceiro grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive. Artigo 158. Também são impedidos de exercer mandatos coincidentes o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público e os integrantes do Conselho Superior do Ministério Público que forem entre si cônjuge ou parente, por adoção ou consanguinidade, até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade na linha reta até o terceiro grau e na linha colateral até o segundo grau, inclusive. Artigo 159. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 157, o feito será obrigatoriamente redistribuído. Parágrafo único. A incompatibilidade resultante dos impedimentos previstos no inciso 3 do mesmo artigo resolve-se em favor do agente público vitalício se dois ou mais forem vitalícios em favor do primeiro nomeado e se a nomeação for da mesma data em favor do mais idoso. Artigo 160. A incompatibilidade resultante dos impedimentos previstos no artigo 158 resolve-se: inciso 1. Em favor do Procurador-Geral de Justiça, em relação aos membros do Conselho Superior e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Inciso 2. Em favor do membro do Conselho Superior do Ministério Público, em relação ao Corregedor-Geral. Inciso 3. Entre os membros do Conselho Superior, em favor, sucessivamente, do mais antigo na carreira, do mais antigo no Colégio de Procuradores de Justiça, do que tiver maior tempo de serviço público ou do que for mais idoso. Artigo 161. Para os efeitos do disposto nesta seção, equipara-se ao cônjuge, o companheiro, assim compreendido a pessoa com quem o membro do Ministério Público mantiver união estável como entidade familiar. Capítulo 4. Da fiscalização da atividade funcional e da conduta do membro do Ministério Público. Artigo 162. A atividade funcional e a conduta do membro do Ministério Público estão sujeitas à inspeção permanente procedida pelos procuradores de justiça e à inspeção e à correição procedidas pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 163. A inspeção permanente é exercida pelos procuradores de justiça em relação à atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau nos feitos judiciais ou administrativos sob seu exame na segunda instância. Parágrafo 1. Incumbe ao Procurador de Justiça, no exercício da inspeção permanente de que trata este artigo, comunicar, por ofício, ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre o que observar de irregular ou digno de elogio na atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau. Parágrafo 2. As observações do Procurador de Justiça no exercício da inspeção permanente será adotado na ficha funcional do respectivo promotor de justiça, respeitado o disposto nesta lei complementar. Artigo 164. As inspeções e correições são determinadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 1. As inspeções e correições ordinárias são determinadas de ofício e as extraordinárias de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior ou de qualquer interessado. Parágrafo 2. A inspeção dos serviços afetos aos procuradores de justiça é realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 3. As inspeções e correições dos serviços afetos aos promotores de justiça são pessoalmente realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por um dos assessores da Corregedoria Geral por delegação expressa daquele. Parágrafo 4. O Corregedor-Geral do Ministério Público encaminhará cópia do relatório da inspeção ou correição ao Procurador-Geral de Justiça, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 10 dias úteis após encerrada a inspeção ou a correição. Artigo 165. Qualquer interessado poderá levar ao conhecimento do Corregedor-Geral do Ministério Público ato ou fato desabonador da atividade funcional ou da conduta de membro do Ministério Público. Parágrafo 1. O Corregedor-Geral arquivará sumariamente a representação, reclamação, pedido de providência,
notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério Público, se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, devendo dar ciência da decisão ao autor a Vou ler de novo. Parágrafo 1. O Corregedor-Geral arquivará sumariamente a representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou comunicação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério Público, se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, devendo dar ciência da decisão ao autor da representação, reclamação, pedido de providência, notícia ou comunicação, que, inconformado, poderá apresentar recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 dias contados da intimação. Parágrafo 2. O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre o arquivamento sumário. Título 2. Das infrações disciplinares. Artigo 166. Independentemente da responsabilidade civil e penal, o membro do Ministério Público responde por infração disciplinar quando: inciso 1. Violar quaisquer dos deveres impostos ao membro do Ministério Público nas Constituições Federal e Estadual, nesta lei complementar, em outro diploma legal ou em ato normativo do Ministério Público. Inciso 2. Violar quaisquer das vedações impostas ao membro do Ministério Público nas Constituições Federal e Estadual, nesta lei complementar ou em outro diploma legal. Inciso 3. Violar qualquer regra de ética profissional fixada em lei ou em ato normativo do Ministério Público. Inciso 4. Abandonar o cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Inciso 5. Praticar lesão aos cofres públicos ou dilapidar o patrimônio público ou outros bens confiados à sua guarda. Inciso 6. Praticar qualquer outro ato de improbidade administrativa assim definido em lei. Inciso 7. Sofrer condenação criminal transitada em julgado por crime contra a administração e a fé pública ou qualquer outro crime incompatível com o exercício do cargo. Inciso 8. Fazer declaração falsa quanto aos requisitos ou pressupostos para promoção ou remoção. Inciso 9. Praticar qualquer outra conduta incompatível com o exercício ou a dignidade do cargo. Título 3. Das penalidades disciplinares. Artigo 167. Por infração disciplinar, o membro do Ministério Público fica sujeito às seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Censura. Inciso 3. Suspensão de 30 a 90 dias. Inciso 4. Cassação da promoção ou remoção. Inciso 5. Demissão. Inciso 6. Perda do cargo. Inciso 7. Cassação da aposentadoria. Artigo 168. Na aplicação de qualquer penalidade disciplinar, será observado o devido processo legal disciplinar. Artigo 169. Na aplicação das penalidades disciplinares, inclusive para o efeito de reconhecimento de atenuante ou agravante, serão levados em conta: inciso 1. A natureza da infração, sua gravidade e consequências. Inciso 2. Os antecedentes do agente. Inciso 3. A correção espontânea e eficaz pelo agente do ato infracional. Inciso 4. A reparação espontânea pelo agente do dano decorrente da infração. Artigo 170. A pena de advertência é aplicada por escrito pela prática de infração disciplinar de menor gravidade e consequência, se o agente for primário. Artigo 171. A pena de censura é aplicada por escrito quando o agente já tiver sido apenado com advertência nos últimos 2 anos, ou se a gravidade ou consequência da infração justificar desde logo a censura ou outra penalidade mais grave. Artigo 172. A pena de suspensão é aplicada quando o agente já tiver sido punido com censura nos últimos 2 anos, ou se a gravidade ou consequência da infração
justificar desde logo a suspensão ou outra penalidade mais grave. Parágrafo único. A aplicação da pena de suspensão importa na perda da remuneração durante o cumprimento da penalidade e demais direitos decorrentes do tempo de serviço. Artigo 173. A pena de demissão é aplicada ao membro do Ministério Público não vitalício pela prática de qualquer das infrações disciplinares previstas nos incisos 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 166 desta lei complementar. Artigo 174. A pena de cassação da promoção ou remoção é aplicada no caso de falsa declaração sobre os requisitos ou pressupostos exigidos para a movimentação na carreira. Artigo 175. A pena de perda do cargo é aplicada ao membro vitalício do Ministério Público e dependerá de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil intentada com essa finalidade nos casos de: inciso 1. Violação de quaisquer das vedações impostas ao membro do Ministério Público. Inciso 2. Lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou outros bens confiados à guarda do agente ou prática de ato de improbidade administrativa em razão do exercício do cargo. Inciso 3. Abandono do cargo. Inciso 4. Condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo único. A obtenção da vitaliciedade pelo membro do Ministério Público não obsta à aplicação da pena de perda do cargo por infração disciplinar prevista neste artigo, ocorrida durante o estágio probatório. Artigo 176. A pena de cassação da aposentadoria é aplicada ao membro inativo do Ministério Público pela prática, quando em atividade, de qualquer infração disciplinar apenada com a perda do cargo e dependerá de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil intentada com essa finalidade. Artigo 177. As penas disciplinares de advertência, censura, suspensão, cassação da promoção ou remoção e demissão serão aplicadas pelo Procurador-Geral de Justiça por proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público, observado o disposto nesta lei complementar. Artigo 178. A ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1. A ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria pela prática de crime somente será proposta após o trânsito em julgado da sentença criminal condenatória. Parágrafo 2. Nos demais casos, a ação civil de que trata este artigo será precedida do devido processo legal disciplinar. Título 4. Da extinção da punibilidade disciplinar. Artigo 179. Extingue-se a punibilidade da infração disciplinar imputada a membro do Ministério Público, inciso 1, pela morte do agente, inciso 2, pela retroatividade de lei que não mais considera o ato ou o fato como infração disciplinar, inciso 3, pela prescrição. Artigo 180. A extinção da punibilidade de infração disciplinar que for pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outra infração disciplinar não se estende a esta. Parágrafo 1. Nas infrações disciplinares conexas, a extinção da punibilidade de uma delas não impede, quanto às outras, a agravação da pena resultante da conexão. Parágrafo 2. Havendo concurso de infrações disciplinares, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada uma delas isoladamente. Artigo 181. A prescrição da punibilidade da infração disciplinar ocorre, inciso 1, em 2 anos se a infração não for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria. Inciso 2, em 5 anos se a infração for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria. Artigo 182. A prescrição começa a correr, inciso 1, do dia em que a falta for cometida,
ou, inciso 2, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Artigo 183. O curso da prescrição da punibilidade de infração disciplinar interrompe-se, inciso 1, da data em que der entrada no protocolo geral do Ministério Público a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público. Inciso 2. Na data da decisão condenatória proferida pelo Procurador-Geral de Justiça que julgar o processo administrativo disciplinar, o PAD. Inciso 3. Na data em que for ajuizada a ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria, nos termos desta lei complementar. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 184. Suspende-se a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar, inciso 1, durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo na administração direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de interesses particulares nos termos desta lei complementar. Inciso 2. Durante o período em que o processo administrativo disciplinar permanecer paralisado ou sobrestado, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento. Parágrafo único. Suspensa a contagem do prazo prescricional, o restante do mesmo começa a correr na data em que cessar o afastamento ou o motivo da paralisação ou sobrestamento. Artigo 185. Quando a infração disciplinar for também tipificada como crime, a ela se aplica, no que couber, o que dispuser a lei penal sobre a prescrição, seus prazos e causas de interrupção e suspensão.